Olá, como vai? Tudo bem? Boa tarde, um prazer estar com vocês de novo aqui no videochat do Carline. E hoje o tema é polêmico, viu? Sempre é, né? Hoje é um pouquinho mais polêmico. Por quê? Porque eu decidi trazer um convidado muito especial para o videochat de hoje. Você que acompanha sempre a TV Alterosa, há algumas semanas eu mostrei para vocês, no Jornal da Alterosa, uma reportagem sobre a Igreja Cristã Contemporânea, que é uma igreja evangélica que aceita homossexuais. Isso mesmo. Já regalou o olho, né? Não regala ainda não, peraí. Porque as igrejas evangélicas tradicionais acham que a homossexualidade é pecado. Eles não aceitam. Essa igreja é a primeira que aceita homossexuais. Ela nasceu no Rio de Janeiro e escolheu Minas Gerais para abrir a sua primeira igreja fora do estado do Rio. Essa igreja foi aberta aqui em Belo Horizonte. Nós mostramos para vocês, a repercussão foi muito grande e por isso eu convidei para estar com a gente hoje, aqui no videochat do Carline, o pastor Marcos Gladstone, que é o fundador da Igreja Cristã. Tudo bem, pastor? Tudo bem, é um enorme prazer estar aqui, Carline, com vocês. Espero que a gente possa fazer uma boa entrevista e tirar bastante dúvidas dos... Com certeza, eu tenho muitas e o pessoal de casa também deve ter. Obrigado por você aceitar o convite. Silvia Dalben, a nossa musa do Portal UAI, mais uma vez nos honrando com a presença. Tudo bem, você? Tudo ótimo. O Silvia, você já leu esse livro aqui, Silvia? Olha, ainda não li não. Dá uma olhadinha, você que está em casa, dá uma olhadinha na capa desse livro aqui. A Bíblia Sem Preconceitos. Gente, esse livro está bombando, viu? Tá dando o que falar, né? Paulo Coelho está preocupado. Paulo Coelho está preocupado. Por quê? Porque nesse livro aqui, o pastor Marcos tira aí, derruba uma série de mitos. Esse pessoal que fala que ser gay é pecado, que não pode, lesbianismo, que, né, vocês sabem do que eu estou falando, mas o homem que sabe de tudo e tem ligação direta com Deus vai explicar melhor para a gente. Tem até uma pergunta aqui para então, vamos lá. O Carlos Senato. Por que seus colegas pastores de outras denominações não aceitam os gays e até oferecem tratamento para a homossexualidade? Então, calma. Antes, por que criar uma igreja evangélica que aceite gays? Por quê? Uma necessidade pessoal? Não, exatamente porque as outras igrejas não aceitam os homossexuais na sua totalidade. Eles não entendem a homossexualidade como ela é. Elas pensam que é uma coisa demoníaca, pensam que foi algum distúrbio que aconteceu. Que é pecado. Que é pecado e não vem como algo natural ao ser humano. O que a gente fala é que ser homossexual é como ter uma cor de pele branca ou negra. É como se fosse a cor dos olhos, o tipo de cabelo. E a gente não tem como tirar isso. Falar para um homossexual tirar a homossexualidade é como se fosse arrancar um braço de um homossexual, arrancar os olhos, porque é parte inerente dele. Desde que você começou sua vida religiosa, desde menino, que igrejas evangélicas que você passou? Eu era da igreja evangélica congregacional e fui crescendo, né? Aos 14 anos eu me converti e aí junto com a minha fé crescia algo dentro de mim, que era a minha própria orientação sexual. Eu comecei a viver vários conflitos e a igreja não me dava as respostas. O que o pastor falava para você, o pastor da igreja? Ué, dizia que, na verdade eu nunca cheguei a falar com ele diretamente, mas ele dizia, né, assim, a doutrina evangélica diz que é demônio, que é um problema, uma doença que precisa ser curada, mas só que a psicologia, as ciências médicas já ultrapassaram todos esses conceitos antigos e a igreja, de uma certa forma, continua mantendo os mesmos conceitos antigos, deixando tudo para trás, tudo que a ciência tem estudado sobre a questão da homossexualidade tem deixado para trás e eles preferem aplicar os conceitos antigos que já estão defasados já. Então vamos repetir qual é o nome do nosso primeiro internauta e a pergunta? O que o Carlos perguntou? Não, ele perguntou justamente isso. Por que os seus outros colegas pastores das outras igrejas não aceitam os homossexuais e tratam a homossexualidade como uma doença? Preconceito, puro preconceito. Procuram não entender o que vive cada homossexual. Por que eu posso falar isso com propriedade? Porque eu sou homossexual. E casado, né? Exatamente. Tem aliança? Tem aliança. Mostra a aliança. Maia, mostra a aliança dele aqui. Pastor Marcos Gladstone é casado. Essas coisas, das outras igrejas? Eu não passei por isso. Mas você conhece casos? Conheço várias pessoas. Na verdade, a primeira vez que eu falei, olha, eu nunca mais vou deixar de falar, de dizer que os homossexuais eles devem viver a sua fé, foi depois de ter contato com uma pessoa em São Paulo. Eu estava indo para dar uma palestra lá sobre o tema, mas só que até então não aparecia, não mostrava minha cara. Não se anunciava como homossexual. Não se anunciava como hoje, né? Eu faço com toda a liberalidade. De peito aberto com orgulho. Foi quando um rapaz que tinha feito esse tratamento, né, de cura de homossexuais,
me abraçou, né, assim, começou a chorar, eu nem conhecia ele. Ele falou, pastor Marcos, você nunca pare de pregar esse evangelho que você tem pregado. Porque eu era um homossexual sadio, e hoje eu sou doente, eu faço tratamento psiquiátrico depois de tantas coisas que fizeram comigo. Aí ele levantou os braços, né, assim, a camisa, né, assim, arregaçou as mangas e mostrou os cortes de uma tentativa de suicídio depois de um tratamento desses daí. Não, barbaridade. Eu recebi um e-mail, a pessoa não fala o nome, né, pastor? Mas ficou sabendo que o senhor estava aqui com a gente, mandou e-mail, não quero dar o meu nome, mas quero contar o seguinte. Na igreja evangélica que eu participei, eu fui obrigado a comprar bebidas, como é que ele diz lá? Participar de doações numa fogueira que, se ele colocasse o dinheiro, o envelope na fogueira, ele ia deixar de ser homossexual, porque o fato dele ser gay era doença. Então ele diz que foi abusado na igreja, segundo a palavra dele. Ele foi abusado de várias formas, porque usava a homossexualidade dele para tirar dinheiro dele. Isso é verdade, pastor? Acontece muito. A gente chega com cada história, cada barbaridade que a gente ouve. Porque pessoas preferem o preconceito, porque se você vê na sociedade, o que eles fazem com os gays, né, dentro das igrejas é uma barbaridade, né? Não aceito, simplesmente não aceitam, não quer, acho que vai trazer problemas para a igreja, acha que a pessoa tem que mudar e não dá para mudar. Aí a pessoa coloca uma máscara, né, e vive aí anos e mais anos, casa e trata, acaba fazendo com que a família toda sofra, porque a esposa, são filhos que sofrem depois. O famoso fica dentro do armário, exatamente, né, pastor? E como foi a reação das outras igrejas que você já tinha participado quando você ajudou a abrir a igreja cristã contemporânea? Foi assim, muito assédio em cima, principalmente dos meus familiares, né? Porque minha mãe, por exemplo, um dia que eu aparecia numa matéria, né, assim, todo mundo em cima dela, os vizinhos iam em cima dela perguntando. Nós estamos até acompanhando imagens de um culto aqui em Belo Horizonte já, né? Da Igreja Cristã Contemporânea. Quem é esse moço aí, pastor? Esse é meu esposo, pastor Fábio. Seu marido, pastor Fábio. Meu companheiro, a gente já está junto há 3 anos e meio, exatamente o tempo em que a gente abriu a igreja. Na verdade, a nossa história é muito bem incomum, mas foi a base da igreja. Eu sempre falo que a igreja contemporânea nasceu do amor de 2 pastores homossexuais. A gente tinha uma fé em comum, a gente tinha um amor em comum que era Jesus, e a gente juntou as duas coisas, né? E hoje a igreja está despontando. E está enchendo, né? Que eu fui no primeiro culto, nós tínhamos lá o quê? Umas 20 pessoas, pastor? Tinha umas 30 pessoas. E hoje mais vai ou quanto? menos. Hoje vão mais de 80 pessoas. Todo domingo? Todo domingo. Onde é que é o culto aqui em Belo Horizonte? É na Avenida Amazonas 120. Amazonas 120. No hotel... No 11º andar, no Hotel Amazonas. No Hotel Amazonas. E assim, a gente lá é provisório ainda porque é um hotel, a gente está procurando a nossa sede aqui em Belo Horizonte. A pessoa pode entrar também no nosso site, que é o www.igrejacontemporânea.com.br. Lá vai ter os endereços sempre atualizados dos nossos locais de culto aqui em Belo Horizonte também. Alguma pergunta? Vamos mais uma pergunta aqui. O Júnior Silva. Qual a diferença entre a igreja contemporânea e as outras igrejas evangélicas? A Bíblia é a mesma? A Bíblia é a mesma. Essa aí? Essa aqui. A Bíblia todo mundo utiliza, né? Essa aqui é uma tradução bem comum, que é de João Ferreira de Almeida. É uma Bíblia como qualquer outra. E eu sempre falo que a igreja cristã contemporânea, ela não tem nada de diferente de qualquer outra igreja evangélica. A não ser uma coisa. A questão de entender a homossexualidade como algo natural. De cada indivíduo, de cada ser humano. Para nós, a homossexualidade é algo natural e cada pessoa deve viver a sua homossexualidade com respeito, com dignidade. Muitas vezes os gays querem respeito, né, e vão para as passeatas, essas coisas todas, mas como é que tem sido mostrado para a sociedade? Como o gay é mostrado lá fora, com desrespeito, com prostituição, essas coisas todas, a gente tem mostrado um outro lado. O lado família, o lado... Olha o Guilherme aí. Esse é o Guilherme. Olha o Guilherme. Esse é animado, hein, pastor? Esse foi o responsável por trazer a nossa igreja aqui para Belo Horizonte. E a mãe dele, olha a mãe dele, frequenta com ele, olha os dois aí. Isso é muito importante também dizer que a igreja não é só para homossexuais, né? É uma igreja que aceita... Não é só para gays. A igreja é para todas as pessoas. Minha mãe é membro de nossa igreja, uma das nossas igrejas lá no Rio de Janeiro. Ela é membro da nossa igreja, né? Assim, existem outras mães. No meu casamento, tivemos 12 páginas de daminhas, todos crianças, filhos de casais da nossa igreja. Todos eles, assim, que tem grupos que fazem... E esse casal se conheceu na igreja, né? Também se conheceu na igreja. Um historiador e um bailarino. Exatamente. Professor universitário e um bailarino. Se conheceram num culto e hoje estão juntos. O que tem nesse livro aqui? Corta pra cá, meu diretor. A Bíblia sem preconceito. Quais são os preconceitos que as pessoas acham que está nessa Bíblia aqui, o que o senhor derruba aqui? Porque os evangélicos sustentam
que a Bíblia condena. A Bíblia condena a homossexualidade. Diz tem uma pergunta aqui que ele não quis revelar o nome. Qual o critério adotado para aceitar o gay como membro da igreja? Já que é abominável aos olhos de Deus. Aí fala do Coríntios, capítulo 6, versículo 9. O que diz? 1 Coríntios 6,9 diz que nessa tradução que a gente tem no português, fala que os efeminados e os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Os efeminados não herdarão o reino dos céus. Isso quer dizer, então, que os homossexuais não podem ir para a igreja. Por essa tradução, só os efeminados, né? Os gays mais durinhos, como a gente fala, né? Não poderiam, né? Porque são os efeminados, né? Na verdade, o enrustido, aquele né? Que da academia, portão, não tem problema. Futebol, né? Não pode, jogador, né? De time profissional pode. Exatamente. Mas a gente pega a tradução do grego direto, e no grego a gente vê que essa palavra efeminado não significa efeminado. Significa depravado pela tradução da Bíblia Nova Jerusalém, por exemplo, que ela fez uma adaptação e traduziu ela corretamente, essas palavras, né? E botou depravados de pessoas de costumes infames. Então esse versículo aí não proíbe e não condena a homossexualidade. Não condena. O que foi feito foi exatamente uma manipulação das Sagradas Escrituras. Né? E se você for pegar essa mesma palavra, que é malakoi, na tradução inglesa, vai ter lá prostitutos masculinos, né? Em cada tradução você vai ver uma certa variante. Mas pastor, agora então o senhor está me dizendo que todas as outras igrejas evangélicas manipulam a Escritura Sagrada? Na questão dos homossexuais, sim. Sim, manipulam a tradução dela, manipula a tradução e manipula também doutrinas homofóbicas. Né? Eles constroem determinadas doutrinas para usar em cima dos homossexuais. Que outra parte da Bíblia assim, que é usado pelos evangélicos tradicionais para dizer que é pecado? A destruição de Sodoma e Gomorra, por exemplo. Né? Porque foi o pecado de Sodoma e Gomorra foi exatamente a homossexualidade. Mas não foi a homossexualidade. Na cidade não eram todos homossexuais. Né? Foi simplesmente uma tentativa de abuso sexual que houve. E outra parte da Bíblia também fala, porque isso é Gênesis 19, em Juízes 19 trata uma mesma situação onde não houve destruição da cidade, mostrando exatamente que não foi a condenação por causa de um ato homossexual, mas sim por causa do abuso que aqueles cidadãos daquela cidade fizeram em detrimento daqueles visitantes que estavam lá. O que mais tem gente aí, Silvio? Estou perguntando, acho que está mais ou menos dentro do tema, qual o embasamento bíblico ou os embasamentos bíblicos para a legalização da homossexualidade perante Cristo? O que a gente fala... Quer entender esse fato? Isso, o que a gente fala que a homossexualidade, ela não que a gente prega, que a gente entende como algo que é aceito perante Deus, né, que está em Eclesiastes, é melhor serem dois do que um. Porque quando um cai, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só. Na verdade, é uma vida de companheirismo, é um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de amor entre duas pessoas. É assim que a gente tem visto a homossexualidade. Essa homossexualidade, a homoafetividade, talvez seja melhor assim dizendo, não é condenada por Deus. Mas sim as práticas, tanto homossexuais como heterossexuais. Se a Silvia me permite agora, é lenha na fogueira, então. Eu permito. Se o Evangelho condena, se as igrejas evangélicas condenam e a Igreja Católica proíbe os seus padres até de casar, né? Não pode ter relação sexual. Como é que o senhor me explica padre flagrado na cama com um menininho, pedofilia, fazendo sexo entre iguais? E aí? Na verdade, a prática da pedofilia é pecado. Né? Ali não é uma relação entre iguais. Não são duas pessoas adultas. Sexo para nós deve ser feito entre pessoas adultas, pessoas que se amam, não em caráter esporádico, né? Assim, senão seria até a questão da prostituição. O padre flagrado pelo Roberto Cabrini estava na cama com um jovem, estava tendo uma relação homossexual. Um padre que nem casar pode, né? Porque a Igreja Católica não permite. Exatamente, isso é hipocrisia, o que se vive. Prega-se uma coisa e vive-se outra. Na igreja contemporânea nós vivemos aquilo que nós pregamos. A gente normalmente, para ter ideia, Ricardo, vão várias pessoas, vários pastores lá na nossa igreja conversar comigo que vivem essa situação. Lá nas suas igrejas tem que mentir, tem os seus esposos, mas sabem o que tem dentro de si. Né? Teve um certa vez chegou chorando, falou, pastor Marcos, por que eu não conhecia esse evangelho antes? Entendi dessa forma, porque se eu tomar uma decisão hoje, eu vou destruir a minha família, eu vou destruir a minha igreja, eu vou destruir meus filhos, que eles não vão entender. E o que o senhor falou para ele? Eu falei, você tem duas opções.
duas escolhas. Ou você guarda o resto da sua vida, isso que você tem dentro de você, prende isso, né, assim, mas sem ficar pulando de cerca, ou você se assume. E fala para sua esposa, fala para seus filhos, vai procurar um outro emprego, um trabalho, né, assim, não ficar vivendo só da igreja, vou ver da igreja e pronto e tudo mais, não, vai correr atrás. Porque toda escolha tem uma consequência. Eu escolhi isso, eu tenho as consequências da minha escolha. Como qualquer escolha na vida. Qualquer escolha na vida, né? Eu preferi ser verdadeiro, eu preferi ser eu mesmo e ajudar tantos desses homossexuais que aí no Brasil estão recebendo libertação, vida, né? Hoje podem se congregar, podem dizer para suas famílias, olha, eu sou homossexual, mas de uma forma diferente, com dignidade, com amor. Pode levar as mães dentro da igreja, os pais dentro da nossa igreja. Agora me contaram, pode falar, pode falar. Tem duas perguntas aqui, por favor, muito parecidas. Você manda aqui, Silvia. Ah, que é isso. Marcos Tavares e o Ricardo Lemos. O Ricardo Lemos está falando que existe um pastor muito homofóbico, foi até no programa do Ratinho, não sei se você tem conhecimento disso, que condena a homossexualidade radicalmente. O que você acha da postura desse pastor, se ele está agindo corretamente, e como que Jesus agiria com este pastor? E aí o Marcos Tavares pergunta, que também tem um outro pastor que condena muitos homossexuais, se Jesus estivesse aqui na Terra hoje, se ele agiria como ele. É muito interessante isso que eu tive com esse pastor. Fiz um debate com ele. Um debate de rádio. Foi um dos mais... Como que ele fala? O pastor Silas? Não? Isso, exatamente. Malafaia? Eles estão falando dele. Exatamente. Ele está sempre aí no Ratinho, né, falando... Ele é uma pessoa que, se ouve a palavra homossexual, ele espuma. Né, condena. Estranho, hein, pastor? Estranho, hein? Primeira coisa, por exemplo, meu irmão é heterossexual. Né? Ele jamais, olha, me recebe em casa, minhas sobrinhas, todas sabem de mim, vão ao meu casamento, vão à minha casa, assim, não tem nenhum problema. Agora eu acho estranho realmente um pastor ter tanto problema com essa questão. Eu não posso revelar algumas coisas, né, assim, que eu acho que fica meio indireto em relação às vidas pessoais de cada pastor, mas eu acho que a minha consciência é limpa. Eu sou o que sou e posso dizer, olha, aqui está minha vida limpa e cristalina, pode ser vista por todas as pessoas. Agora, o que Jesus faria numa questão dessa? Jesus faria como fez com todos os fariseus. Ele ia condenar esses fariseus. São pessoas que entram no meio do reino dos céus para impedir que as pessoas entrem, e também eles não entram e impedem que as pessoas entrem no reino dos céus. São pessoas que colhem, né, coam os mosquitos e engolem os camelos, como o próprio Senhor Jesus disse. Então, a gente tem que viver um evangelho verdadeiro, um evangelho de vida, um evangelho sem comercialização, né, como muitas vezes a gente tem visto aí fora. Quer dizer, isso pode. A comercialização do evangelho pode. Jesus destruiu o templo, né, assim, as pessoas estavam vendilhões do templo, e isso pode, né, hoje. Mas os homossexuais, que Jesus nunca afastou, Jesus amou todas as pessoas. Hoje, se Jesus estivesse aqui, ele estaria no meio dos homossexuais. Fazendo o que a gente faz. Cercado dos apóstolos, que eram todos homens. Exatamente. Ele caminhava e fazia suas pregações, em determinado momento da vida, acompanhado dos apóstolos, que eram homens. Jesus andava no meio de prostitutas, no meio de pessoas que eram mal vistas pela sociedade, que eram os cobradores de impostos, mas em todo o tempo Jesus estava impactando essas pessoas, e elas estavam mudando de vida. O tempo todo, pessoas que tinham contato com Jesus, elas eram transformadas. É a mesma coisa que a gente faz na igreja contemporânea. Como o senhor segue a tradição da igreja evangélica, claro, a igreja cristã contemporânea, eu pergunto para o senhor, a igreja católica tradicional, essa apostólica, romana, ela não fala, mas ela também não aceita, né, a homossexualidade. A igreja católica... Acho que é mais velada essa proibição. A igreja católica, eu vejo ela de uma forma diferente a homossexualidade. Por exemplo, para os evangélicos, você tem um demônio e você tem uma doença. Para os católicos, a homossexualidade existe, ela é parte inerente de um ser humano, mas ele não pode viver. Né? Então, desde que ele não viva, ele vai viver com aquilo toda a sua vida, mas não deve viver. Essa é a postura da igreja católica. Diga lá. E aí, ele não revelou o nome, mas está perguntando, a sua igreja também aceita os bissexuais? Aceita. A bissexualidade, ela acontece, é algo que são pessoas até que enfrentam maiores problemas, porque elas conseguem ter atração, desejo para os dois sexos. Mas o que eu falo é o seguinte, ela tem que decidir. Ela tem duas possibilidades, uma possibilidade a mais de ser mais feliz de encontrar uma pessoa certa, mas ela deve encontrar e viver com essa pessoa. Já diria o Maia, meu amigo, nunca fica sozinho, né? Porque gosta dos dois, então é tranquilo. A próxima.
E a próxima aqui também não revelou o nome, mas depois o Marconi José fez uma pergunta bem parecida. E o seu... E o Rogério está perguntando essa pergunta, acho que você ia gostar. Existe ex-gay? Não, é porque eu penso que é uma pergunta que... Boa pergunta, boa pergunta. Boa pergunta, pastor. Existe ex-gay? Olha, ex-gay eu não sei. Agora, ex-gay eu conheço muitos. Ex-gay. Pessoas que disseram que eram curadas, foram libertas, hoje eu sou ex-gay, já foi ex-gay e tudo mais, e acabou voltando de novo. Ex-gay existe. Mas por que isso? Porque a homossexualidade não tem como se tirar do ser humano. O que as igrejas pregam é que você vai engolir esse sentimento, você não vai sentir mais. Olha só, você aprisionar uma coisa que está dentro de você, quando solta, aí já viu, né? Ninguém segura. E é o que acontece com esses ex-gays. Ex-gays. Pode falar, Silvio, que eu estou vendo a tela da Silvia aqui. Obrigado pela audiência, viu, gente? Muito obrigado. Manda ver, manda ver. O Wallace está perguntando, existe algum demônio por trás do gay? E aí o José Luiz ainda continuando, né? Ele fala que é verdade que o seu companheiro foi pastor da Igreja Universal e... Boa pergunta. Foi essa relação, porque a Universal diz que a homossexualidade é demônio. No caso do meu companheiro, o pastor Fábio Inácio, ele foi pastor da Igreja Universal e trabalhava com a questão da libertação. Foi pastor da Igreja Universal. E trabalhava com essa questão de libertação, né, dos homossexuais não, libertação dos demônios, né, das castas. Ele era usado para poder fazer esse tipo de libertação, né? Assim, ele ia lá, ele orava as pessoas eram libertas, porque a gente acredita nisso também. Na igreja contemporânea a gente também vive isso, porque a libertação acontece, né? Assim, pessoas têm problemas nessa questão de demonização, né? Dessas castas todas. E viveu lá dentro os maiores conflitos, era por que ele conseguia expelir demônios mesmo sendo homossexuais. Mesmo ele sendo homossexual. E uma vez um obreiro da igreja foi se consultar com ele, foi conversar com ele, e falou assim, olha pastor, eu tenho um demônio, eu preciso que você me tire. Ele, mas o que é? Ele falou assim, olha, eu sou homossexual. Né? E aí, poxa, eu também sou, como é que eu vou fazer? Então eu vou ver uma mentira? E daquele dia em diante ele tomou uma decisão, falou assim, olha, eu não vou mais viver dessa forma. E ele saiu de lá e ficou perdido, como eu também fiquei perdido, sem uma direção, sem saber onde é que a gente já está, como milhares de homossexuais no país. Vocês não têm ideia da quantidade de e-mails que a gente recebe de pessoas querendo que a gente abra uma igreja contemporânea. Quantos seguidores o senhor tem no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro a gente tem já uns 500 membros. Já. 500 membros. Eu recebi um e-mail outro dia, que eu coloquei a reportagem lá, que dizia o seguinte, Carline, a igreja cristã contemporânea em Minas Gerais vai engolir do Rio de Janeiro. O que eles quiseram dizer, pastor? Tem muitos homossexuais aqui. E tem? E tem muitos. Principalmente dentro das igrejas evangélicas. E é verdade que o senhor, agora, essa eu não acredito, não. É verdade que o senhor vai para a porta de boate panfletar a igreja? Vou. Como é que é? Sexta-feira, a gente chegou. Sexta-noite? Primeira coisa que eu cheguei do Rio de Janeiro, a gente comeu, fomos com os meninos da igreja, né? Fomos. Você foi para boate gay? Boate gay, pontos de prostituição. A gente tem levado o amor de Deus. Porque... Isso, chega lá e fica gritando, pega a Bíblia e fica gritando? Esse trabalho nenhuma igreja faz. Nenhuma igreja evangélica faz. Porque lá na Praça 7 está cheio de pastor gritando lá com a Bíblia. Os homossexuais são todos excluídos. Então eles vivem lá nos guetos dele e deixam eles para lá. E como é que o senhor faz? Lá a gente vai com um grupo, a gente fala do amor de Deus, a gente leva o folheto da igreja. Mas chega e fala, e aí meu irmão, tudo bem? Sou pastor. Não, olha só aqui, a gente tem um convite para você. É uma igreja que diz aqui, a homossexualidade a Bíblia não condena. É um espaço onde você pode ser quem você é, sem sofrer nenhum preconceito, onde você pode levar a sua família, onde você pode ter dignidade. Como é que é a reação? Muito boa. Legal? Muito boa. É como a gente vê como as pessoas estão necessitadas disso. Sabe? É muito ruim a pessoa ser excluída, ela viver em gueto. Ela tem que se esconder. Você está falando que você recebe muitos e-mails de pessoas pedindo uma filial nas suas cidades, a gente recebeu aqui 2. O Cláudio Duarte fez pedindo para você abrir uma filial em Recife. Recife, obrigado Recife pela audiência aí, vamos lá. E o Renato pedindo para você abrir em outras cidades, por exemplo, no Espírito Santo. Obrigado Espírito Santo também. Merece, hein, pastor? Tem que levar, né? Tem que levar? O Cláudio Duarte ainda falou que aqui no Recife existem muitos homossexuais reprimidos, a homofobia é grande, seria muito importante a chegada de uma igreja como essa por aqui. A gente pretende nos próximos 10 anos, pelo menos em toda a grande cidade, ter uma igreja cristã contemporânea. Né? Assim, nos próximos 10 anos, a gente crescer, a gente hoje prepara pessoas para assumirem posições, né, pastorais, porque a gente tem todo um cuidado, né? Porque não é só chegar, sou pastor. O senhor tem que ter os pastores que vão cuidar dessa igreja. Então, e com certeza tem que ser pastores que
rezam e vivam dessa realidade. Né? Que vivam, eu sempre falo para a pastora Márcia, aquela é lésbica, né? Que comanda aqui em Minas. É interessante, né? Numa das cidades mais conservadoras do país, se não for a cidade mais conservadora, eu acho. É a mais famosa pelo conservadorismo. Né? O Estado. Nós mandamos para cá uma pastora lésbica, negra, né, assim, assumindo a posição ainda de pastora. E o culto está lotando. O culto está lotando. Agora eu pergunto para o senhor, a gente fala aqui do gay, né? O gay que hoje é de sucesso na sociedade, terno, gravata, a pessoa não sabe se é gay ou não. Agora, pode entrar na igreja, pode frequentar o culto lá, por exemplo, uma drag queen vestida, ou um travesti esse que faz ponto na rua aqui na Afonso Pena, de salto, siliconão, cabelo comprido, ele pode ir no culto? Como é que Olha, a gente tem a seguinte política, a gente tem que amar todas as pessoas sem preconceito. E se essas pessoas chegam pra gente tem que amar, tem que dar todo amor. Chegar o travesti lá, chegar, a gente vai abraçar, vai participar, vai viver uma vida de amor, vai ser amada como ela nunca foi amada em nenhum desses lugares que elas entraram, provavelmente. O difícil é amar o diferente, o feio, o mal cheiroso, o pobre. Amar o rico é bonito, não é fácil, né, pastor? Exatamente. Não, aqui a gente está para amar todas as pessoas. Inclusive, tem ido alguns transexuais na nossa igreja. Vamos explicar, porque eu estou muito velho, pastor. Trans é o que mesmo? Transexuais é aquele que opera? Ou não? Transexuais são aqueles que estão ou em fase de operar ou já operaram, né? Mas que pela medicina, homens. Pela medicina eles são considerados já transexuais, são pessoas que têm um corpo masculino, mas uma mente, né? Toda feminina, né? Como se ele estivesse dentro de um corpo diferente daquilo que ele é. Né? Mas isso eu não poderia explicar com tanta propriedade, isso não é um caso médico. Que vira uma confusão, porque outro dia teve uma briga, eu assisti a reportagem aqui no SBT, que a comunidade GLS brigou, discutiu dentro do Congresso para mudar o nome para a comunidade LGBTS, porque as lésbicas disseram que por ser mulheres elas já eram vítimas de preconceito. Então o gay ficar na frente, elas já estavam sendo deixadas para trás. Então elas exigiram. Então hoje lésbica, gays, aí vem bissexuais, transgêneros. Transgênero é o travesti, né? Transexuais e simpatizantes. Que tem briga dentro também, né? Tem, na verdade, inclusive os transexuais, eles são uma minoria dentro de uma outra minoria. Né? Às vezes eles ainda sofrem preconceito pelo grupo de homossexuais. Né? Porque muitas vezes nem entende. Uma pena, está acabando o tempo. Alguma pergunta dá para responder correndo? O André lá do Instituto Arco-Íris do Rio de Janeiro. Está perguntando qual a importância nos dias de hoje de combater a homofobia. Inclusive, eu estou muito feliz porque nós estamos sendo levados, fomos indicados pelo Instituto Arco-Íris a ganharmos o prêmio. Eu, pastor Fábio, prêmio Arco-Íris, por combate à homofobia religiosa. Né? Então, eu quero dizer que isso é muito importante porque é assim que a gente muda a sociedade. Eu não quero mudar todo um país de repente, de uma hora para outra, mas eu quero fazer com que essas pessoas que hoje sofrem possam receber um pouco do amor de Deus, possam ser aceitas do jeito que são, possam ter uma vida digna na sua família, na sua casa. Eu também queria, por último, passar o site da igreja mais uma vez. Agora, passa que nós estamos encerrando, pastor. Não, peraí, só falar duas coisas. Não, deixa ele passar o site primeiro. Tá, pode passar o site. Site da Igreja Cristã Contemporânea, vamos lá. É www.igrejacontemporânea.com.br. Inclusive tem um estudo sobre a Bíblia e a homossexualidade, pode ser acessada lá também. Silvia. Duas coisinhas. A Rita está falando, sou transexual, será que eu vou ser aceita na igreja do pastor Marcos? Você já respondeu? Mora aqui, Rita? Vai lá domingo. Pode ir lá domingo, 19 horas. E o Kleber, daqui de BH, está parabenizando, parabéns, emissora. Nesse momento ele estava pensando em várias coisas erradas e até mesmo em me matar. Olha. E por ser gay, e ver tanto amor nesse homem. Te arrepio e agradeço a Deus a oportunidade de ter feito esse programa com vocês. Olha aí, ó. Olha que beleza. Uma pessoa que acabou transformação importante. Olha que beleza. Isso já aconteceram várias vezes. Teve situações de gente fora do país. Eu vi um vídeo meu na hora que estava tentando se suicidar. Jogou lá gay no YouTube e estava pronto para se matar, já ia tomar o remédio já e viu aquele vídeo e falou assim, olha, ainda tem esperança ainda. Você vai acessar o site da igreja e você vai acessar também a reportagem nossa
Qual é o caminho do Diz Aí, Não, pessoal? embaixo do videozinho, da telinha, tem um link embaixo. que vai para a reportagem. Embaixo. Então, só acessar e assistir. Eles estão assistindo a gente. Silvia, muito obrigado. E o viu, Silvia? Dionísio também só está parabenizando vocês pela coragem. Ele disse que não é gay, mas ele respeita e acha que todos têm o direito de ser gay. Obrigado, senhor pastor Marcos. Obrigado mais Obrigada, uma vez. viu? Sucesso para você. E além do site, repetir, né, que o culto acontece todos os domingos aqui em Belo Horizonte. Avenida Amazonas. Amazonas 120. É no hotel lá. E no Rio de Janeiro também, ali na tem Lapa. lá no site na Lapa, no Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense e também na Zona Oeste do Rio, em Campo Grande. Se quiser estudar mais a Bíblia Sem Preconceito, o livro de autoria do pastor Marcos Gladstone, ele coloca aqui com até mais propriedade, mais detalhes, tudo isso que ele falou pra gente, inovando, colocando o tema mais uma vez em debate, que eu acho importante, e desde já agradecendo os amigos aí do Espírito Santo, do Recife, pessoal do Rio, que acompanhou nosso videochat mais uma vez. Muito obrigado, a gente se vê na próxima. Tchau.